Olá turma, tudo bem? Professor Wendel aqui. Então, gente, esse vídeo vai ser um vídeo de correção das atividades anteriores, certo? Então, aqui eu vou corrigir as duas últimas atividades que foram disponibilizadas através da plataforma Google Classroom e correspondem à terceira semana e à quarta semana de agosto. Bora começar aqui com a terceira semana de agosto, tá? Nessa atividade, as duas questões vocês já conheciam elas, então era para ser bem simples de responder. Compreendem? Era para ser bem simples porque já foram questões que trabalhamos antes. Mas bora lá. A primeira questão diz o seguinte: se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi, respectivamente, vale destacar essa palavra, gente, respectivamente. Isso significa o quê? Respectivamente significa nessa ordem, desse modo. Então ele está pedindo aqui, ó, do mais antigo até o mais atual. Sabemos que o capitalismo teve 4 fases. Uma onde predominou as navegações, outra onde predominou os bancos, outra predominou a tecnologia e outra a indústria, certo? Então a gente tem só que saber colocar ela na ordem. As navegações foram a que começaram com todo o processo, né? Então, Portugal e Espanha se destacaram, teve a, a expansão aqui para o continente africano, busca de novos territórios. Então, essa fase a gente chama de comercial, a fase das navegações. A fase seguinte à fase comercial, ela é marcada pelo aparecimento das indústrias. Então, principalmente na Europa, né? A Europa deixa de ser um país manufatureiro e passa a ser um país industrial, produzir em grande escala. A fase do capitalismo seguinte a essa é que onde predominam os bancos. Então os bancos vão ter grande poder sobre a economia e a política mundial. A gente chama essa fase aí, né? Tem a ver com dinheiro, então tem a ver com finanças. E por fim, a última fase, que é a mais recente que nós estamos agora, onde a tecnologia, né, a informação e o conhecimento prevalece. Então é a fase informacional. Dessa maneira, a sequência correta é a seguinte: comercial, industrial, financeiro e informacional. Desse modo, o item que nós consideramos correto aqui é o item E. Beleza? Bora lá, segunda questão. Em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? Pessoal, quando a gente fala em Guerra Fria, né, porque foi no inverno, foi essas coisas não, que nem as pessoas costumam falar. Guerra Fria por quê? Porque foi um conflito de ameaças, vamos dizer assim, onde tem gente que fala que não teve uso de armas, mas teve sim o uso de armas, só que em pequena escala, e onde aqui na Guerra Fria tinha Estados Unidos e União Soviética lutando pela hegemonia mundial, ou seja, pelo domínio do mundo. Sabe que era o país mais forte, o mais importante, aproveitando que o mundo estava vindo do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os países estavam enfraquecidos, estavam fragilizados. Então, Estados Unidos e União Soviética queriam se aproveitar desse momento da história mundial para poder se fortalecer e se tornarem grandes potências, tá? Então, aqui onde vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial, muito da tecnologia que a gente conhece hoje em dia surgiu nesse período, beleza? Então, baseado nesse resumo que eu falei para vocês, a gente pode entender o que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, teve como principais participantes Estados Unidos e União Soviética,
e eles lutavam pelo domínio do mundo, ou seja, a hegemonia mundial. E o item que se encaixa nessas informações é o item B, B de bola, tá galera? Então, ó, o item B é o item correto, onde nele diz o seguinte: foi no momento seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. Então foi basicamente o que eu falei naquele resumo, beleza? Então, nessa primeira atividade, ficaria como item correto o item E na primeira questão e o item B na segunda. Show? Bora lá para a atividade da quarta semana agora. Na quarta semana de agosto, gente, passei um texto para vocês, aqui como apoio, e para quem tem livro também podia ver esse livro, esse assunto no seu livro, tá? Então aqui, gente, falei sobre a organização da produção industrial, onde eu mencionei aqui para vocês 4 modalidades de indústria: o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Para quem entende de carro, sabe que todos aí tem um pezinho lá com a indústria automobilística, tá certo? Então vamos lá as questões. Primeira questão: explique o que significa a expressão just in time, certo? Just in time, apenas neste tempo, se a gente fosse traduzir, né? Para quem leu aqui esse texto de apoio, encontrou esse termo no toyotismo, certo? Toyotismo, aqui o terceiro nome em negrito, onde ele tá já lá no finalzinho, já lá na penúltima linha desse parágrafo, que diz o seguinte: outra criação desse sistema é o just in time, produzir a partir de um tempo já estipulado com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Ou seja, just in time aqui tem a ver com o menor perca de tempo, certo? Aproveitar ao máximo o tempo da indústria e também aproveitar ao máximo a matéria-prima. Para que isso? Evitar comprar produto demais e deixar estocado, ocupando espaço desnecessário. Evitar faltar matéria-prima para poder produzir algum produto, entende? Então, a expressão just in time, ou seja, apenas neste tempo, neste momento, significa isso. A segunda questão: explique o que significa volvismo e quais as suas características. Então, para quem leu aqui o texto de apoio, pode observar de maneira bem fácil que o volvismo está aqui é a última expressão em negrito. Então aqui era só pegar os principais termos dessa modalidade e escrever lá na segunda questão. Então essa atividade aqui ela era mais leitura e pegar o que está no texto e repassar com suas palavras para as questões, certo? Então, gente, espero ter esclarecido para vocês, ter ajudado, e qualquer coisa vocês podem me procurar que ficarei à disposição para ajudar vocês. Valeu, falou!